Nossa salinha está no ar e nessa aula nós iremos falar sobre relações e equações trigonométricas, beleza? Então vem comigo, vamos resolver o primeiro tópico, relação fundamental da trigonometria e suas derivadas. Sendo seno de alfa igual a x menos 1 e cosseno de alfa igual a 2x, calcule o valor de x. O primeiro, nós iremos fazer uma breve demonstração aqui da relação fundamental da trigonometria. Nós temos aqui um triângulo retângulo. Temos aqui um ângulo θ, né? Aqui é Bzinho, aqui é Azinho. Então, cosseno de θ vale quanto? Vale Bzinho, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é 1. E B sobre 1 é B. Logo, posso colocar aqui no lugar de B o cosseno de θ. Seguindo a mesma lógica, o Azinho vai ser o seno de θ, né? Até porque seno de θ seria o Azinho sobre 1. Então, seno de θ é igual a Azinho. Né? Cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 1. Aplicando o teorema de Pitágoras, soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. E aí nós temos aqui a relação fundamental da trigonometria. A gente vai guardar ela, que a gente vai usar bastante. Tudo bem? Agora é só a gente substituir os valores aqui, né? Seno de alfa é igual a x menos 1. Então, no lugar de seno, eu vou colocar x menos 1. Vai ficar x menos 1 ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Então, 2x ao quadrado. Só que é igual a 1, certo? Aí eu vou desenvolver isso aqui, vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1, que é o produto notável, então só desenvolver. Mais 2 ao quadrado vai ficar 4, x ao quadrado igual a 1. Tranquilo, aqui vai ficar 5x ao quadrado menos 2x. Esse 1 vai morrer com esse 1, né? Quando vier para cá negativo vai ficar 0. Então, 5x ao quadrado menos 2x, só que é igual a 0. Vou fatorar aqui 1x. Então, vai ficar 5x menos 2, né? Igual a 0. Então, fatorei 1x, ó. Então, o x que tinha aqui veio para cá para frente. E um dos x's que tinha aqui, coloquei aqui na frente, o outro ficou lá dentro. Beleza? Então, para um produto dar 0, ou esse daqui tem que ser 0, ou esse tem que ser igual a 0, né? Para um produto dar 0, ou isso aqui é 0, ou isso aqui é 0. Então, ou esse x é igual a 0, ou 5x menos 2 tem que ser igual a 0. Certo? Vou passar esse 2 aqui para o lado positivo. 5x é igual a 2. Passa o 5 dividindo, então x é igual a 2 quintos. Então, esses aqui são os valores de x a princípio. Tá? Mas a gente vai tirar a prova real. Até porque o seno de alfa precisa ser maior do que menos 1 e menor do que 1. Pode ser no máximo 1 e no mínimo menos 1, beleza? Então, a gente vai substituir aqui x igual a 0 para ver se dá certo. Então, ó, se o x for 0, o seno é menos 1, tá valendo. Agora, se o x for 2 quintos, seno de alfa é igual a 2 sobre 5 menos 1. Isso aqui vai ficar igual a 2 sobre 5 menos 5 sobre 5. Isso aqui é igual a menos 3 sobre 5. Também está valendo.
Para o cosseno é a mesma coisa, ó. Cosseno de alfa é igual 2 vezes x. Se x for 0, vai ficar 2 vezes 0. Então, cosseno de alfa é 0, tá valendo. Cosseno de alfa é igual a 2 vezes 2 sobre 5. Isso aqui é igual a 4 sobre 5, também tá valendo. Beleza? Isso daqui é menor do que 1. Isso aqui também é menor do que 1, maior do que menos 1. Aqui é maior do que menos 1. E aqui é igual a menos 1, então é o valor mínimo aí que o seno pode atingir. Então, tudo certo. Então, esses aqui são os dois valores possíveis para x, tudo bem? Então, vamos seguindo. Se x é arco do segundo quadrante e cosseno de x é igual a menos 0,8, calcule o valor de tangente de x. Beleza, então, pela relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, né? Eu passei o cosseno para o outro lado negativo. Então, se eu tiro a raiz quadrada, eu tenho que o seno de x é igual a mais ou menos raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de x. Perfeito? Como x é um ângulo do segundo quadrante, é um arco do segundo quadrante, esse seno ele é positivo, tá? Então, seno de x, ele é positivo, vai ficar igual a raiz quadrada de 1 menos. Aí, no lugar do cosseno de x, eu vou colocar menos 0,8, tá? Vai ficar menos 0,8 ao quadrado. Então, seno de x é igual a raiz quadrada de 1 menos. O menos 0,8 ao quadrado é igual a 0,64, tá? Positivo. Então, vai ficar menos 0,64. Seno de x é igual a raiz quadrada de 0,36. Então, seno de x é igual a 0,6. Beleza? A questão quer saber a tangente. Tangente de x é igual a seno sobre cosseno. Multiplica por 10 aqui em cima e embaixo. Então, vai ficar, a fração vai ficar negativa, né? Menos 6 sobre 8. Agora simplifica por 2 em cima e embaixo. Por 2 em cima vai ficar 3. Por 2 embaixo vai ficar 4. Então, a tangente de x é igual a menos 3 sobre 4. Tranquilo? Vamos seguindo. Sendo seno de x igual a menos 3 sétimos, com x pertencendo aos reais, no terceiro quadrante, calcule os valores das funções cosseno, tangente e secante. Bom, cosseno de x, eu posso até, inclusive, fazer o contrário, né? Jogo o seno ao quadrado para o outro lado. Aí tira a raiz, cosseno ao quadrado de x é igual a
mais ou menos raiz de 1 menos seno ao quadrado de x. Tudo bem? Como é um ângulo no terceiro quadrante, tanto o seno como o cosseno são negativos, tá? Então, a gente já fica ligado. Cosseno de x, então, vai ser igual a menos raiz de 1 menos o seno ao quadrado de x. Então, vai ficar 1 menos 3 sobre 7 ao quadrado. Só que é menos raiz de 1 menos. Aí aqui vai ficar o quadrado em cima e embaixo, né? O sinal de menos vai desaparecer. É o sinal de menos aqui de dentro, né? Então vai ficar 9 sobre 49. Aqui vai ficar menos raiz de. Esse 1 eu vou transformar, vai ficar 49 sobre 49, só para ficar no mesmo denominador aqui. Menos 9 sobre 49. Só que vai ficar menos raiz de 40 sobre 49. Eu já vou fatorar aqui. Eu vou fatorar aqui em cima 4, né? Vai ficar 4 vezes 10. E na hora que eu tirar a raiz, ó, vai ficar a raiz do de cima sobre a raiz do de baixo, tá? Propriedade de radiciação bem aqui. Aqui a gente aplica a propriedade de radiciação também, vai ficar 2 raiz de 10 sobre a raiz de 49, que é 7. Beleza? Claro, negativo aqui. Então, cosseno de x é igual a menos 2 raiz de 10 sobre 7. Agora a gente vai calcular o valor para tangente. Tangente é simplesmente seno sobre cosseno, né? Então, tangente de x, como os dois são negativos, ó, vai cortar esse sinal de menos, tá? Só para não precisar ficar escrevendo. Então vai ficar 3 sobre 7 sobre 2 raiz de 10 sobre 7. Mas assim, ó. Por quê? Eu vou multiplicar por 7 em cima e embaixo. Multiplico por 7 aqui. Multiplico por 7 aqui, ou até mesmo. Vamos fazer o seguinte. Divisão de duas frações. Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o inverso daqui vai ficar 7 sobre 2 raiz de 10. Aqui vai embora, vai sumir. Agora a gente vai racionalizar isso aqui, ó. Tangente de x vai ser igual a 3 sobre 2 raiz de 10. Multiplica agora por 10, perdão, por raiz de 10 em cima e embaixo. Raiz de 10 vezes raiz de 10 vai sumir essa raiz aqui, vai ficar só 10. E aqui em cima, 3 raiz de 10. Então, 3 raiz de 10 sobre 2 vezes 10. Então, tangente de x vale 3 raiz de 10 sobre 20. Secante de x. A secante de x é o inverso do cosseno. Tá? Então é só inverter isso aqui. Virar de cabeça para baixo. Então, secante de x vai ser igual a menos
7 sobre 2 raiz de 10. Multiplica por raiz de 10 em cima e embaixo. Vai ficar igual menos 7 raiz de 10 sobre 20. Tranquilo? 7. Olha, menos raiz de 7 sobre 10. Valor da secante. Perfeito? Vamos para a próxima questão. Calcule o valor da expressão A igual a cossecante de x menos seno de x sobre cotangente de x mais tangente de x, sabendo que cosseno de x é 0,3. Então, a gente precisa transformar essa expressão aqui, a gente precisa colocá-la toda em função de quem? De cosseno, porque a gente sabe o cosseno. Tá? Então, é bom que todo mundo esteja aí em função do cosseno. Então, ao longo do desenvolvimento aqui, vamos ver o que a gente faz. Primeiro, cossecante de x é o quê? É 1 sobre seno de x. Menos seno de x. Isso aqui todo mundo sobre cotangente, que é 1 sobre tangente. E eu já vou até, inclusive, escrever... Não, vou deixar assim mesmo, ó. 1 sobre tangente mais a tangente de x. Certo? O que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu vou transformar. Vai ficar 1 sobre seno de x menos... Aqui é como se tivesse um aqui embaixo, não, olha. Isso aqui é uma fração. E aí eu vou multiplicar por seno de x em cima e embaixo, para poder ficar no mesmo denominador aqui. Tá, ó. Então vai ficar... Multiplicando por seno de x em cima, vai ficar seno ao quadrado. Seno vezes seno, seno ao quadrado. Aqui embaixo vai ficar seno. Não, então multipliquei por seno em cima e embaixo, por seno ao quadrado sobre seno. Tudo bem? Tudo que se eu simplificar aqui vai voltar a ser o seno de x. Eu fiz isso aqui para ficar no mesmo denominador, tudo bem? Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Vai ficar 1 sobre tangente de x mais tangente de x ao quadrado sobre tangente de x. Agora eu vou juntar todo mundo. Aqui em cima vai ficar 1 menos seno ao quadrado de x sobre seno de x. E ali embaixo vai ficar 1 mais tangente ao quadrado de x sobre tangente de x. Beleza? Então até aqui, suave? E aí o que eu vou fazer aqui? O que nós temos? Nós temos divisão entre duas frações. Então, eu vou repetir a primeira. E vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vou pegar essa aqui, ó, eu vou inverter ela. Vem esse aqui para cima, esse aqui para baixo.
Tudo bem? E agora, o que será que a gente tem aqui? Menos seno ao quadrado de x, a gente tinha visto anteriormente. Cadê? Aqui, ó, se a gente pega essa relação bem aqui, joga o seno para o outro lado negativo. Então, cosseno ao quadrado é igual a 1 menos seno ao quadrado. Beleza? Então, isso aqui é simplesmente cosseno ao quadrado de x. Agora, vamos olhar isso aqui para esse aqui embaixo. Se a gente olhar para essa função aqui, a gente consegue extrair uma outra. Função não, perdão, isso aqui é uma relação, tá? Se a gente olhar para essa relação aqui, a gente consegue extrair uma outra, né? Vamos dividir todo mundo aqui por cosseno ao quadrado de x. Melhor, cosseno ao quadrado de θ, né? Porque tá θ. Então, aqui vai ficar seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ. Aqui vai ficar cosseno ao quadrado de θ. E aqui vai ficar sobre cosseno ao quadrado de θ. Tudo bem? Seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ é a tangente ao quadrado de θ. Cosseno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ é 1. E 1 sobre cosseno ao quadrado de θ é a secante ao quadrado de θ. Perfeito? Então, tangente ao quadrado de θ mais 1 é igual a secante ao quadrado de θ. Perfeito? Então, no lugar de 1 mais tangente ao quadrado de x, eu vou colocar secante ao quadrado de x. Tudo bem? Então, vou reescrever nossas continhas aqui. Vai ficar cosseno ao quadrado de x sobre seno de x. Isso daqui vezes tangente de x sobre secante ao quadrado de x. Perfeito? Eu vou desmembrar isso aqui, tá? Cosseno ao quadrado de x sobre seno de x. Vou reescrever essa tangente aqui, ó. Vai ficar tangente de x sobre 1 vezes 1 sobre secante ao quadrado de x, tá? Bom, fiz isso por quê? Porque vai facilitar aqui a gente de enxergar as coisas. Se a tangente aqui se multiplicar por esse 1 vai ficar a tangente de x, e esse 1 aqui se multiplicar por esse vai ficar secante ao quadrado de x, vai voltar a ser essa fração aqui, tá? Então, não mudei nada, eu só reescrevi para poder ficar mais organizado, mais limpo de visualizar aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Quanto que é a tangente de x sobre 1? Tangente de x sobre 1 é tangente de x, tá? Só que quanto que vale a tangente de x? É a tangente... Opa! Tangente de x é seno sobre cosseno, né? Então, cosseno ao quadrado de x sobre seno de x, vezes tangente de x, que é seno de x sobre cosseno de x, isso aqui vezes 1 sobre secante ao quadrado de x. Esse seno aqui morre com esse seno. Um cosseno que está aqui vai morrer com esse cosseno aqui, vai ficar só cosseno aqui em cima, tá? Cosseno de x, vezes 1 sobre secante. Então, isso aqui é cosseno de x sobre secante ao quadrado de x.
Beleza? Isso aqui é igual a cosseno de x sobre 1 sobre cosseno ao quadrado de x, né? Que é o valor da secante. Secante é o inverso do cosseno. Então, divisão entre duas frações, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu inverti cosseno ao quadrado de x aqui, foi para cima. Então, cosseno de x vezes o cosseno ao quadrado de x vai ficar cosseno ao cubo. Então, A é igual a cosseno ao cubo de x. Só que cosseno de x vale quanto? Vale 0,3. Então, A vale 0,3 ao cubo. Então, A é igual a 0,027. Beleza? Tudo bem? Lembrando que qualquer dúvida é só colocar aqui no chat, tudo bem? Vamos para o próximo tópico, tópico de transformações trigonométricas, certo? Vamos lá. Usando as expressões trigonométricas para soma de ângulos, demonstre que cosseno de π mais x é igual a menos cosseno de x. Aí está aqui as outras questões aqui, né? A gente vai demonstrando uma por uma a partir da formulinha da soma de arcos, diferença de arcos, tá? Então aqui nós temos soma de dois arcos. Cosseno de π mais x é igual a menos cosseno de x. Então, para a soma de dois arcos de cosseno, né, temos o cosseno de π cosseno de x. Se o sinal é mais, para o cosseno é negativo. Então, menos seno de π seno de x. Isso aqui é menos cosseno de x, tá? Eu tenho que chegar nisso daqui. Vou apagar aqui por enquanto. Vamos lá. Quanto que vale o cosseno de π? É menos 1. Quanto que vale o seno de π? É 0. Então, essa parte aqui inteira vai zerar. E o que vai sobrar para a gente? Menos 1. Vou fazer de vermelho. Menos 1 cosseno de x, que é a mesma coisa que menos cosseno de x. Então, provamos aqui o que a gente queria, tá? Demonstramos aqui o que a gente queria. Letra B. Seno de π mais x é igual a menos seno de x. Então, seno de π cosseno de x. Para o seno mais, então, mais também. Seno de x cosseno de π. Tem até uma musiquinha, vou deixar aqui na descrição, tá? Para gravar essas soma de A. Para o seno tem aquelas. Da minha terra tem Palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. E aí, para o seno, se tem soma de arcos, aqui também é mais, tá? Para o cosseno, é o contrário. Então, se tem soma, aqui é negativo. Se aqui é negativo, aqui é soma, tá? Beleza. Então, quanto que vale o seno de π? Seno de π é 0. Cosseno de π, menos 1. Então, o que restou para a gente? Menos seno de x. Perfeito? Então, como queríamos demonstrar. Letra C. Seno de A cosseno B. Seno B cosseno A. Certo? Seno de π sobre 2 é 1. Cosseno de π sobre 2 é 0. Então, isso aqui tudo vai sumir. Então, teremos apenas o cosseno de x. Perfeito? Como queríamos demonstrar aqui, tá? Letra D. Letra D eu vou deixar aqui embaixo, ó.
Está faltando espaço. Cosseno de π sobre 2 menos x. Olha aqui, ó. Cosseno π sobre 2. Cosseno x. Se aqui é menos, então para o cosseno é mais. Então, fica mais seno π sobre 2 seno x. Quanto que vale cosseno de π sobre 2? É zero. Seno de π sobre 2 é 1. Então, o valor dessa expressão é igual a seno de x, como a gente queria demonstrar. Beleza? Vou apagar aqui para não ficar poluído. Vou agora fazer a letra I e a letra F. Dá-me a terra, Palmeiras onde tanto sabiá, seno A, cosseno B, menos aqui para o seno, né? Seno B, cosseno A. Seno de π. Seno de π é zero. Isso aqui some. Cosseno de π é menos 1. Então, esse menos 1 vezes esse menos 1 que está aqui na frente, ó, vai ficar mais. Então, o valor dessa expressão é igual a seno de x, como queríamos demonstrar. Tudo bem? Agora a letra F. Cosseno, cosseno. Se aqui é menos, então aqui é mais. Seno, seno. Show? Quanto que vale cosseno de π? Menos 1. Seno de π? Zero. Então aqui vai ficar igual a menos cosseno de x, como queríamos demonstrar. Tranquilo? Questão 2. Sendo seno A igual a 1/5 e cosseno B igual a menos 2/3 com A no segundo quadrante e B no terceiro, calcule o seno da soma desses dois ângulos, né? Bom, então vamos descobrir aqui quanto que vale o cosseno de A e o seno de B. Perfeito? Então, o seno de B vale quanto? Raiz quadrada de, melhor, menos, né? Porque como B está no segundo, perdão, o B está no terceiro quadrante, então o seno dele é negativo. Ficar 1 menos os 2/3 ao quadrado. Vai ficar raiz de 1 menos 4 sobre 9. Então, é 9 sobre 9 menos 4 sobre 9, beleza? Raiz disso daqui. Menos aqui na frente. Então, vai ficar menos raiz de 9 menos 4, 5 sobre 9. Então, isso aqui é menos raiz de 5 sobre 3, né? Tirei a raiz em cima e embaixo. Em cima ficou com a raiz ainda, porque 5 não tem raiz. Agora, embaixo, o 3 saiu da raiz. Logo, seno de B vale menos 5 raiz de, menos raiz de 5 sobre 3. Vou guardar isso aqui. Agora, o cosseno de A. Raiz quadrada de 1 menos 1 sobre 5 ao quadrado. Então, o cosseno de A
é igual a raiz quadrada de 1 menos 1 sobre 25. Então aqui vai ficar 25 sobre 25 menos 1 sobre 25. Então aqui vai ficar 24 sobre 25. E eu já vou até, inclusive, fatorar um 4 daqui, ó. Vai ficar 4 vezes 6 sobre 25. Porque na hora que eu for tirar a raiz, ó, vai ficar raiz de 4 vezes 6 sobre 25. E aí, aplicando propriedade de radiciação, eu vou ter raiz do de cima, raiz do de baixo. Em cima, o 4 vai sair da raiz, vai ficar 2, raiz de 6. Embaixo, o 25 vai sair da raiz também. Então vai ficar 2 raiz de 6 sobre 5. Então, cosseno de Azinho, 2 raiz de 6 sobre 5. Tudo bem? Agora a gente vai calcular o seno da soma. O seno da soma é o seguinte. Na minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Quanto que vale o seno de A? 1 sobre 5. O A está no segundo quadrante, então... Peraí. Então esse cara aqui também é negativo, né? Já ia esquecendo aqui do sinal. Se o A está no segundo quadrante, então cosseno negativo. Vai ficar 1 sobre 5. Cosseno de B é menos 2 sobre 3. Aí eu vou somar isso aqui com seno de B, que é menos raiz de 3, menos raiz de 5 sobre 3, vezes cosseno de A, que é menos 2 raiz de 6 sobre 5. Tudo bem? Então, vamos seguindo. Aqui vai ficar menos 2 sobre 15, né? Multipliquei aqui os de cima com os de cima e os de baixo com os de baixo. Isso aqui vai ficar mais. Aqui, ó, menos com menos vai ficar mais. Aí vai ficar 2 raiz de 30 sobre 15. Beleza? Que aqui o raiz de 5 vai multiplicar com raiz de 6, tá? E aí vai ficar igual a raiz de 5 vezes 6. Isso aqui é igual a raiz de 30. Propriedadezinha de radiciação. Tudo bem? Eu vou juntar todo mundo. Vai ficar 2 raiz de 30 menos 2, todo mundo sobre 15. Isso aqui é igual a... Vou fatorar um 2 aqui. Vai ficar 2 que multiplica a raiz de 30 menos 1 sobre 15. Esse é o valor do seno da soma de A mais B. Perfeito? Então vamos para a próxima questão. Sabendo que seno de x igual a menos 2 sobre 7 e que x pertence ao quarto quadrante, calcule os valores de seno de 2x e cosseno de 2x. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos demonstrar seno de 2x a partir do seno da soma de dois arcos. Então isso aqui é seno de x mais x, né? Seno de 2x. Então vai ficar seno x cosseno x mais seno x cosseno x. De novo, então, seno x cosseno x mais seno x cosseno x, isso aqui é 2 seno x cosseno x. Perfeito?
Mesma coisa acontece para o cosseno de 2x. É o cosseno de x mais x. Então vai ficar cosseno, cosseno. Cosseno x, cosseno x. Menos, né? Se aqui é mais, então aqui vai ser menos para o cosseno. Cosseno é do contra. Seno de x, seno de x. Então, ó, cosseno de x vezes cosseno de x, cosseno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x. Perfeito? Então, a gente já tem a formulinha pronta aqui. Agora é só substituir valores. Se o x pertence ao quarto quadrante, então o cosseno é positivo, né? Já melhorou a nossa vida. Então, cosseno de x vale raiz de 1 menos 2 sobre 7 ao quadrado. Então, cosseno de x é igual a raiz de 1 menos, aqui dentro vai ficar o quadrado, né? Então vai ficar 4 sobre 49, certo? Que isso vezes isso, aí vai ficar menos com menos ficar mais, aí 4 sobre 49, tá? Aí o sinal de menos aqui fora prevalece, permanece aqui, sem alterar. Perfeito? Aqui vai ficar 49 sobre 49 menos 4 sobre 49. Então aqui em cima vai ficar 45 sobre 49. Agora 45 eu posso fatorar um 9, né? Ó, cosseno de x é igual a raiz quadrada de 9 vezes 5 sobre 49. Aí tira a raiz em cima, tira a raiz embaixo. Aqui em cima vai ficar a raiz de 9 vezes 5. Aí o 9 vai sair da raiz, vai ficar 3 raiz de 5 aqui em cima. Quando eu tirar a raiz aqui embaixo, vai ficar 7. Tudo bem? Cosseno de x, então, é igual a 3 raiz de 5 sobre 7. Agora é só a gente substituir aqui na letra A. Vai ficar 2 vezes seno de x, que é menos 2 sobre 7, vezes o cosseno, que é 3 raiz de 7, 3 raiz de 5 sobre 7. Perdão. Então isso aqui vai ficar, aqui em cima vai ficar menos 4, menos 12. Então, menos 12 raiz de 5. 7 vezes 7, 49. Beleza? Agora a letra B. Vai ficar 3 raiz de 5 sobre 7 ao quadrado, menos seno ao quadrado. Então, vai ficar menos 2 sobre 7 ao quadrado. Beleza? E aí, o que a gente vai ter aqui? Ó? Vai ficar 9 vezes raiz de 5 ao quadrado. Vai ficar 5 sobre 7 ao quadrado, 49. Aqui, ó, isso aqui dentro ao quadrado vai ficar menos 2 sobre 7 vezes menos 2 sobre 7. Em cima vai ficar 4 positivo, embaixo 49. Beleza? Então aqui vai ficar menos 4 sobre 49. Aqui vai ficar 45 menos 4 sobre 49. Ou seja, o valor disso aqui é 41 sobre 49.
Beleza? 100%? Vamos para a próxima. Para a próxima questão. Dados seno de A igual a 2 sobre 3 e seno de B igual a 3 sobre 4, ambos do primeiro quadrante. Que bom. Calcule cosseno de A mais 2B. Vamos lá. Cosseno de A vale quanto? Raiz quadrada de 1 menos o seno ao quadrado. Então, vai ficar 2/3 ao quadrado. Isso aqui vai ficar igual a raiz de 1 menos 4 sobre 9. Então, 9 sobre 9, 4 sobre 9. Isso aqui vai ficar 5 sobre 9. Cosseno de A, então, vale raiz de 5 sobre 9. Aí tiro o 9 da raiz, vai ficar 3. Então, raiz de 5 sobre 3. Cosseno de B agora. Vai ficar raiz quadrada de 1 menos 3 sobre 4 ao quadrado. Vou fazer aqui fora, ó. Vai ficar 1 menos 9 sobre 16. Isso aqui é igual a... Transforma esse 1, vai ficar 16 sobre 16 menos 9 sobre 16. Isso aqui vai ficar igual a 16 menos 9, fica 7. 7 sobre 16. Vou apagar isso aqui. Logo, cosseno de B é igual a raiz quadrada disso. Aí tira a raiz em cima e embaixo. Cosseno de B é igual a raiz de 7 sobre 4. Perfeito? Agora é só a gente abrir esse cosseno aqui. O cosseno da soma. Vai ficar cosseno Azinho, cosseno de 2Bzinho, menos, né? Porque cosseno é do contra, então isso aqui está mais, aqui está menos. Então, cosseno é do contra, seno de Azinho, seno de 2Bzinho. E aí agora eu vou abrir esses arcos duplos que tem bem aqui, né? Aqui eu tenho o cosseno de 2B e aqui eu tenho o seno de 2B. Vou abrir eles também. Então aqui vai ficar cosseno de A, que multiplica cosseno de 2B, vai ficar cosseno ao quadrado de B, menos seno ao quadrado de B. Isso aqui menos seno de A. Seno de 2B vai ficar 2 seno A, seno B. Perdão. 2 seno B cosseno B. Perdão. Aqui, ó. Vezes 2 seno B. Seno de 2B é 2 seno B cosseno B. Perfeito? Aqui, ó. Eu vou colocar esse 2 aqui na frente. Agora é só a gente substituir todo mundo. Aqui na frente vai ficar quem? Cosseno de A, que é a raiz de 5. Sobre 3. Que multiplica cosseno ao quadrado de B.
Vai fazer assim. Vai ficar raiz de 5 sobre 3. Perdão, raiz de 7 sobre 4. Ao quadrado, né? Que é seno de B. Seno de B. Ao quadrado, então vai ficar menos 3 sobre 4 ao quadrado. Menos 2 vezes o seno de A, 2/3. Seno de B, 3/4. É isso? Cosseno de B vai ficar a raiz de 7 sobre 4. Beleza? É isso? Tudo certo? Deixa eu conferir se eu não errei nada. Acho que eu não errei nada, não. Bom, que assim seja. Então vamos lá. Esse 3 aqui morre com esse 3. Aqui vai ficar 4, né? Então, menos 2 vezes 2 vai ficar 4. Dá pra morrer com um desses 4 aqui. Beleza? Então, aqui em cima, melhor, essa parte aqui vai ficar menos raiz de 7 sobre 4. Aqui eu já vou ficar 7 sobre 16 menos 9 sobre 16. Perfeito? Isso aqui dentro. Aqui fora vai ficar a raiz de 5 sobre 3. Aqui dentro vai ficar como? Vai ficar raiz de 5 sobre 3, que multiplica menos. Aqui vai ficar 2, né? Menos 2 sobre 16. Certo? Dá para simplificar aqui, ó, por 2 em cima e embaixo. Aqui vai ficar 1, aqui embaixo vai ficar 8. Vai ficar raiz de 5 sobre 3, negativo, né? Por causa desse menos aqui. 1 sobre 8. Se por acaso alguma coisa que não tiver entendível, coloca aqui nos comentários, beleza? Então aqui vai ficar menos raiz de 5 sobre 3 vezes 8, 24. Menos raiz de 7 sobre 4. Eu posso deixar assim, tá? Esse é o valor. Essa é a resposta. Mas eu também posso fazer o seguinte. Posso colocar todo mundo no mesmo denominador aqui, tá? Posso multiplicar aqui por 6 e aqui por 6. Para ficar todo mundo 24, né? Então vai ficar menos raiz de 5 sobre 24. E aqui menos 6 raiz de 7 sobre 4. Perdão, sobre 24. Tá vendo? Aí junta todo mundo, vai ficar menos. Eu posso colocar esse sinal de menos em evidência também, ó. Vai ficar raiz de 5 mais 6 raiz de 7 sobre 24. Beleza? Se alguma coisa não tiver ficado clara aqui, coloca nos comentários, por favor, que eu explico novamente. Tá? Então vamos para a próxima. Calcule o cosseno de 22,5 graus. Vamos falar que esse 22,5 é um x qualquer, tá? Ou seja, x vezes 2 é igual a 45. Beleza? Beleza. Quanto que vale o cosseno de 2x?
Cosseno de 2x, como a gente viu, é o cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Só que eu queria que esse cosseno de 2x ele ficasse em função apenas de quem? Do cosseno de x, né? Até porque eu quero saber quanto que vale o cosseno de x. Cosseno de 22,5, certo? Então eu quero sumir com esse seno aqui da expressão. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui a equação fundamental da trigonometria. Ó, 1 é igual a cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Beleza? Eu vou somar essas duas expressões aqui, ó. Que vai ficar cosseno de 2x mais 1 é igual a 2 cosseno ao quadrado de x. E aí, quando eu somar seno ao quadrado com seno ao quadrado, vai cortar. Vai ficar zero. E eu vou passar esse 1 para o outro lado negativo. Tá? Ou até mesmo, como eu quero saber quem é o cosseno de x, então eu vou isolar o cosseno de x. Então vai ficar cosseno ao quadrado de x, vai ficar cosseno de 2x mais 1 sobre 2, tá? Eu passei o 2 dividindo. Esse 2 aqui eu passei dividindo. Então, cosseno de x é igual a mais ou menos raiz, né? Vou tirar a raiz dos dois lados. Só que como eu sei que o x é 22,5, está lá no primeiro quadrante, então cosseno é positivo, não preciso me preocupar, tudo bem? Então vai ficar raiz quadrada, cosseno de 2x mais 1 sobre 2. Quanto que vale o cosseno de 2x? O cosseno de 2x é o cosseno de 45, né? É porque 2x é 45. Então, cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, cosseno de x é igual a raiz de 2 sobre 2 mais 1, tudo isso sobre 2. Eu vou multiplicar por 2 aqui em cima e embaixo, ó. Porque por 2 aqui vai cortar com esse 2. Por 2 aqui vai ficar 2 e aqui embaixo por 2 vai ficar 4. Então, cosseno de x é igual a raiz quadrada da raiz de 2 mais 2 sobre 4. Beleza? Qualquer dúvida, coloca aqui no chat, por favor. Agora nós vamos para o último tópico de equações trigonométricas. Calcule os possíveis valores de x que satisfaçam a seno de x igual a 1, b igual a, no caso, a alternativa B, cosseno de x igual a raiz de 2, raiz de 3 sobre 2. Letra C, vai assim por diante. Vamos construir aqui o ciclo trigonométrico para ver o ponto em que o seno de x vale 1. Qual é o ângulo? Quais são os ângulos que o seno de x vale 1? Então, é bem aqui, né? No π sobre 2. E só, né? Então, é o π sobre 2 e eu vou dando várias voltas nele. Então, vou dar uma volta, vou parar no 5π sobre 2. Então, o próximo ângulo aqui, 5π sobre 2. Vou dar mais uma volta, ou seja, vou somar 2π aqui ao 5π sobre 2. Dei mais uma volta, para onde? 4π sobre 2, né? Só que eu vou parar lá no 9π sobre 2. E assim vai indo, tá? O que isso significa?
que os valores de x para que seno de x seja igual a 1 é o π sobre 2 e as suas voltas, certo? É o π sobre 2, aí a primeira volta, a segunda volta e assim por diante, beleza? Então a gente vai escrever aqui a expressão para o x, é o π sobre 2 mais uma volta, ficar 2π. Duas voltas, 4π. Ou seja, é o 2 vezes 2π. Aí, se fosse em 3 voltas, 3 vezes 2π, ou seja, 6π. 4 voltas, 4 vezes 2π. Então, se você observar, eu estou sempre multiplicando um valor aqui, um valor inteiro, para representar o número de voltas, né? Então, eu posso simplesmente simplificar isso aqui como k vezes 2π. Certo? K é um número inteiro, eu vou multiplicando 2π, que é a quantidade de voltas, né? K é a quantidade de voltas, 2π é a volta completa. Beleza? Então, π sobre 2 mais 2k vezes π. Perfeito? Vou escrever dessa forma aqui. Então, 2k vezes π, essa é a expressão dos ângulos em que o x, né, o seno de x vale 1. Tudo bem? Vamos olhar para cá agora. Ó. Cosseno de x igual a raiz de 3 sobre 2. Eu tenho x igual a 30 graus, né, que é o ângulo de π sobre 6. Mas eu também tenho aqui, ó, o ângulo de 11π sobre 6. Então, nesse ponto aqui, para que o cosseno tenha valor igual a raiz de 3 sobre 2, eu preciso que ele dê uma volta completa e volte para cá, né? E fique nessa. Fique dando várias voltas. Então, aqui em cima, ó, x é igual a π sobre 6 mais o número k de voltas. Perfeito? E aqui embaixo a mesma coisa, ó, x é igual a 11π sobre 6 mais as suas voltas. Então, x pode ser ou isso, ou isso. Tudo bem? Melhor, isso ou isso. Que aí o cosseno é igual a raiz de 3 sobre 2. Perfeito? Até porque o cosseno de π sobre 6 é igual ao cosseno de 11π sobre 6. Tudo bem? Agora a gente vai vir para cá, ó. Passa o 1 para o outro lado negativo, então 2 seno de 3x é igual a menos 1. Passa o 2 dividindo, então seno de 3x é igual a menos 1 sobre 2. Perfeito? Então, ó, deixar aqui. Qual é o seno que vale menos meio? Bom, o que vale menos meio são os que estão aqui embaixo, né? Esse e esse. São os simétricos ao ângulo de 30 graus, até porque seno igual a meio é o ângulo de 30 graus. Então aqui a gente vai ter o 11π sobre 6. E aqui a gente vai ter o 7π sobre 6. Perfeito? Então, ó, 3x, que é o valor desse, isso aqui que está dentro do seno, né? Então, 3x precisa ser igual a quanto? 7π sobre 6. Então, passo 3 dividindo, x é igual a 7π sobre 18, certo? Que vai ficar 3 vezes 6 aqui, 18. Então, x é igual a 7π sobre 18 mais as suas voltas. Perfeito?
Para cá, mesmo esquema. 3x é igual a 11π sobre 6. X é igual a 11π sobre 18. Então, posso falar que x é igual a 11π sobre 18 mais 2k vezes π. É esse valor aqui mais as suas voltas. Perfeito, agora para fechar, vou apagar isso aqui. Letra D. Vou passar esse seno para o outro lado positivo. Então, 2 seno x cosseno x é igual a seno de x. Bom, vou passar esse seno para o outro lado dividindo, então vai cortar. Vai ficar 2 cosseno de x igual a 1. Passa o 2 dividindo. Então, cosseno de x é igual a 1 sobre 2. E agora, o que nós temos? Cosseno de x igual a meio. Cosseno de x igual a meio? É o cosseno de π sobre 3. E também de 5π sobre 3. É o ângulo de 300 e o ângulo de 60. Perfeito? Cosseno aqui é igual a meio. Perfeito? Então, x é igual a π sobre 3 mais as suas voltas. E aqui embaixo, x é igual a 5π sobre 3 mais as suas voltas. Tudo bem? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Deixe seu like. Aqui na descrição vão estar algumas aulas complementares. E é isso. Muito obrigado pela audiência.